Olá pessoal, eu sou Leão Gussonato e serei seu professor na disciplina de Geografia, na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje falaremos sobre a importância da diplomacia nas relações internacionais, suas falhas atuais e necessidades de mais democracia. Vamos lá? Vamos pensar primeiro sobre a ONU, gente. O que é a ONU? É a Organização das Nações Unidas. Quando que ela surge? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? A ONU é uma tentativa de unir as nações para poder, pela via diplomática, resolver conflitos e exatamente evitar guerras. Existiu alguma coisa antes dela? Sim, algo parecido, não igual, mas existiu a Liga das Nações. A principal diferença é que na época da Liga das Nações, o mundo ainda era formado muito pelos impérios, né? Então era a Inglaterra dominando boa parte da África, oficialmente, da Índia, França boa parte da África também, enfim, por aí vai. Tá? Então a diferença é essa. Essa Liga das Nações, ela tinha essa ideia das nações se reunirem e discutirem problemas do mundo e problemas em relação às suas disputas coloniais. Esse era um problema também. Só que, depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Liga das Nações foi criada, vai surgir um momento de muito nacionalismo, principalmente na Itália e na Alemanha. Lembrando, a Alemanha é uma derrotada da Primeira Guerra Mundial. Itália, não exatamente uma derrotada, porque a Itália ela foi meio estranha na Primeira Guerra, né? Ela estava do lado que foi derrotado, mas no meio da guerra ela mudou para o lado do vencedor. Só que como ela não esteve sempre do lado do vencedor, ela não recebeu aquilo que ela achou que lhe era devido como vencedora. Então ela também era uma frustrada, tá? Uma potência frustrada ali. A Alemanha, então, nem se fala. E aí daí, desse nacionalismo extremo desses países, vai surgir os nazifascistas. Nazismo na Alemanha, fascismo que é o primeiro na Itália e outros fascismos em outros países da Europa e até mesmo de outras partes do mundo. Tá? E com isso, esse nacionalismo extremo pensa que, vamos pensar que nazismo e fascismo é, entre outras coisas, o nacionalismo extremado. Tá? Eles pensavam, não, eu não tenho que discutir com o resto do mundo. O que me importa sou eu acima de todos, né? A Alemanha acima de todos, por exemplo. Esse slogan foi usado. O que isso vai gerar? Basicamente, a implosão da Liga das Nações. E se você não tem um espaço de diálogo, tendo duas potências, na Itália e a Alemanha, principalmente a Alemanha, tão doídas pelo seu tratado de guerra, né, que foi o Tratado de Versalhes, que eu falei na aula anterior, o que ela vai fazer? Ela vai acabar querendo tomar soluções pela tal da Realpolitik. Extremamente, o que eu penso é a verdade, meu país é melhor que os outros, se precisar invadir, eu invado mesmo. E a partir daí a Alemanha foi se expandindo e isso vai gerar a Segunda Guerra Mundial. E bom, se a Primeira Guerra Mundial já tinha sido traumática, a Segunda então nem se fala. Né? Dezenas e dezenas de milhões de mortos, e isso vai gerar um trauma, principalmente na Europa e na Ásia. Aqui na América a gente teve um pouquinho menos isso. Mas principalmente na Europa e na Ásia, e norte da África também, onde foi o palco de fato da guerra, isso vai gerar um trauma, né? A gente não pode ter isso de novo. Então, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, que os acordos são feitos, né? Porque toda guerra tem que terminar com algum acordo feito, que as divisões para os vencedores são feitas e tal, eles falam, não, a gente tem que refazer a Liga das Nações, mas agora de uma outra forma e com outro nome. Esse outro nome vai ser ONU. Tá? Então a ONU ela surge dos escombros da guerra. E a sua principal função é garantir a paz mundial. Pelo menos não permitir uma terceira guerra mundial. Até porque tinham acabado de inventar a bomba atômica, isso é um pouquinho destruidor para a humanidade. Beleza. Outra coisa que a ONU vai falar, até para ser um pouquinho contrário das Ligas das Nações que pensavam nos impérios, vai ser a autodeterminação dos povos. Quem criou essa ideia de autodeterminação dos povos foi um russo soviético chamado Vladimir Lenin. Nesse momento ele já estava falecido, tá? Que para ele é importante que aquilo que o povo se define seja respeitado pelos outros povos. E a ONU vai dizer que isso é importante. Tá? Enfim, então essa coisa de império começa a cair. Não à toa, em menos de 20 anos ali os impérios deixam de existir oficialmente. Tá? Ainda existe dominação, mas não mais como uma forma de império. Índia fica independente, os países africanos ficam independentes e por aí vai.
tá? Tá. Então, o que é importante a gente entender? Que a ONU surge desses escombros da guerra, desse trauma da guerra, e agora com a ideia de autodeterminação dos povos, pensando então o fim desses impérios mais tradicionais que a gente tinha da fase do imperialismo. E se é para garantir a paz mundial, a ONU ela vai ter... A paz mundial nunca foi atingida. A gente viveu muitas guerras, a gente vive muitas guerras desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não vivemos nenhuma terceira guerra mundial, nenhuma guerra naquele nível de violência. Mas tem muitas guerras internas, guerras civis, conflitos ainda existem. Tá? O que a ONU faz para evitar que esses conflitos existam? Primeiro, criar fóruns de discussão para tentar levar todas as discussões pela via diplomática. Quando a via diplomática não funciona, ela tem uma forma de intervir, que são as missões de paz. E a ONU já fez diversas missões de paz no mundo, tá? Que ela vai lá intervindo da maneira que ela consegue para tentar resolver a questão que tá em disputa ali. Uma dessas missões de paz foi liderada pelo Brasil e se chama MINUSTAH, tá? Que é uma missão de paz para o Haiti. Tudo bem? Isso foi no começo dos anos 2000, se não me engano 2005, se não me falha a memória. O que aconteceu ali? O Haiti é um país que vive bastante problema político, muita pobreza, e ali acaba acontecendo vários princípios de guerra civis, grupos políticos lutando contra grupos políticos internos, então vários golpes de Estado, num país muito pobre mesmo. E aí que é um país muito pobre, apesar de ter uma história de independência talvez a mais bonita da América, mas que acabou resultando, infelizmente, por vários motivos que não vem ao caso explicar aqui, mas num país com muita pobreza. Tá? Enfim, e aí a ONU olhando aquilo, um país ali bem perto dos Estados Unidos, vamos lembrar onde que fica o Haiti. O Haiti fica na América Central, é uma ilhazinha, quer dizer, é uma ilha, chama Ilha Espanhola, na América Central. E essa ilha, ela não é grande, uma parte dela é República Dominicana, outra é Haiti. Então é um país pequeno, tá? Um país pequeno com muita pobreza e muita violência interna. A ONU vira e fala, não, a gente tem que intervir ali, vamos mandar os nossos capacetes azuis. O que são os capacetes azuis? São soldados em nome da ONU, né? Eles são soldados de exércitos de países do mundo inteiro, mas eles não vão em nome daquele país, eles vão em nome da ONU para tentar resolver aquele conflito. E aí o Brasil chegou naquele momento e falou, na época era o presidente Lula, inclusive o mesmo que atual, né? Saiu, voltou, enfim. Ele falou, não, eu quero liderar essa missão de paz. Geralmente quem lidera essas missões de paz são países ricos, assim, então o Brasil foi meio que um intrometido ali. E aí foi o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, em nome da ONU, né? Então podemos ver na foto aí, tem a bandeirinha do Brasil, mas o capacete é azul, tá? Então, azul e está escrito ali UN, né? Que é United Nations, né? Nações Unidas. Enfim, ali um militar brasileiro segurando a arma para intervir, para teoricamente levar a paz. E aí começou alguns questionamentos. Isso é certo? Isso é errado? Foi um sucesso ou não? Se perguntar para um militar, geralmente vai defender, lógico, né? Eles participaram ali. Mas teve diversas críticas, tá? Que o Brasil não deveria ter se envolvido nisso, que acabou mais prejudicando do que ajudando. Enfim, tem os dois lados, eu não vou entrar muito nessa discussão, mas há quem defenda que ajudou a diminuir a violência no Haiti. Mas há quem diga que não, que na verdade só chegou com mais violência, com mais truculência, com mais mortes. O fato é que foi uma missão de paz organizada, liderada, melhor dizendo, organizada pela ONU, porém liderada pelas Forças Armadas Brasileiras. Tá? Eram só brasileiros? Não, tinha alguns militares de outros países, mas a grande maioria eram brasileiros e os comandantes das operações eram brasileiros. Vamos lá, gente, vamos ver se vocês estão acompanhando. Fica essa perguntinha aí para vocês, vamos ver se vocês respondem corretamente. Dentro da ONU, como eu falei, ela tem vários fóruns de discussões, além das suas missões de paz. Entre eles, tem um fórum que talvez seja o principal para discutir a geopolítica, né, questões de guerras, de formação de países, divisões de países, enfim, que é o Conselho de Segurança da ONU. O que é esse Conselho de Segurança da ONU? Ali se reúnem alguns países, não são todos, vou explicar melhor como que ele é formado, mas não são todos, que se reúnem para poder discutir questões geopolíticas de conflito mesmo, né, ou de possíveis futuros conflitos, e tentar resolver ele antes ou permitir uma guerra.
tá? É o Conselho de Segurança da ONU que permite ou não uma guerra. Como que ele é dividido hoje? Eu vou até passar o slide para a gente poder ver. Existem 5 membros permanentes. Quem são esses 5 membros permanentes? A gente tem Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Tá? Quando foi criada não era a Rússia, era a União Soviética. A Rússia fica como uma herdeira da União Soviética. Por que esses 5 países? Vamos pensar que são os 3 grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, a ONU é criada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, né, Reino Unido, Estados Unidos, a França, que é, ok, uma vencedora mais ou menos, né, ela perdeu militarmente, mas depois ela é libertada, e a União Soviética. A China entra porque começou a Guerra Fria ali e a China estava se tornando socialista. Então, para ter dois pesos, né? Um de um lado, China e União Soviética, e do outro lado, Estados Unidos, França e Reino Unido. Então, esses são 5 permanentes. O que significa ser um membro permanente? Significa que eles têm um poder de veto. Ou seja, o mundo inteiro, são mais ou menos 190 países que existem reconhecidos pela ONU, querem alguma coisa. Mas é uma discussão que se trata para o Conselho de Segurança decidir. Aí vai para eles decidirem. Quem que faz parte do Conselho de Segurança? Esses 5 permanentes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 rotativos. Ou seja, aqueles que ficam por um tempo, depois saem, aí vem outros, fica rodando, tá? Qual que é a diferença dos rotativos para os permanentes? É o poder de veto. Poder de veto nada mais é do que o mundo inteiro quer alguma coisa. Aí vai discutir no Conselho de Segurança da ONU. Todos ali, todos sem exceção, querem essa coisa. Um dos 5 permanentes fala não, é não. Ou seja, não é muito democrático, né? Eles que decidem algumas questões. Por exemplo, vamos supor que o Brasil quer invadir a Argentina porque a gente quer pegar o Messi pra gente. Um exemplo bem tosco aí, mas só para vocês entenderem. E eu gostaria de que o Messi fosse brasileiro, mas enfim, não vem ao caso. O mundo inteiro vai falar, não, concordo, não concordo, não importa o que o mundo inteiro acha. Vamos para o Conselho de Segurança. Vamos supor que todos falem, sim, pode. Mas vamos pensar que a França é amiga do Messi, porque o Messi jogou lá no Paris Saint-Germain e tal, e aí ele vira e fala, não, não pode. O Brasil já não pode, pelo menos não oficialmente. Deu para entender então, com esse exemplo aí, o que é o poder de veto? Esses 5 países têm o poder de falar não, e aquela coisa fica proibida. Ainda assim, muitas vezes essa coisa proibida é feita. O Brasil é um dos países, não é o único, Brasil, Índia, Japão, Alemanha, que falam que isso não é justo, que a gente tem que aumentar o Conselho de Segurança da ONU, colocar mais membros permanentes, tudo bem? E colocar mais membros rotativos também. Então é uma proposta de democratizar mais, que as decisões do mundo não podem ficar restritas a 5 países. Então o Brasil é um dos países que lidera isso. Atualmente nós estamos fazendo parte esse ano como rotativo, tá? Quando terminar, acho que no final do ano que vem a gente já sai. Aí vai ter que esperar mais um tempinho aí para poder voltar. Então é o momento que o governo brasileiro pode aproveitar para tentar colocar essa proposta. É óbvio que os 5 que estão lá não aceitam. Eles querem que eles sejam os grandes ali e eles que mandem. Tudo bem? Então eles têm essas resistências. Além dessas resistências, elas têm muita desobediência. Eu já falei nas aulas anteriores para vocês da invasão dos Estados Unidos para o Iraque. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, o motivo econômico era claro, era petróleo. Mas o motivo justificado era levar democracia, acabar com o ditador sanguinário iraquiano. E essa parte é verdade, o ditador do Iraque era bem sanguinário mesmo. Mas não era por isso que os Estados Unidos ia atacar. Os Estados Unidos apoiam um monte de ditadura sanguinária. Era porque ele queria petróleo. Era basicamente isso e estava se dando mal ali. Mas ele vai falar, temos que invadir ali, porque é um ditador sanguinário que tem armas de destruição em massa. Os Estados Unidos falou isso. Aí o mundo inteiro ficou preocupado. Pô, armas de destruição em massa, né? Bomba atômica. Será que o Iraque tem isso? O Iraque veio, naquela época, estou falando lá uns 20 anos atrás. O Iraque virou e falou, não, não tenho, pode vir ver. E de fato não tinha. Os Estados Unidos falou, tem sim, por isso a gente tem que invadir. Vamos levar então para o Conselho de Segurança. A maior parte dos países do mundo falaram não. Mas tudo bem, vamos ver o que os membros permanentes falam. E os membros permanentes são os mesmos, né? Então, China falou, não, Estados Unidos, você não pode invadir. Rússia falou, não, você não pode invadir. A própria França falou, não, você não pode invadir. Um desses que tivesse falado não já era não. No caso, os Estados Unidos, obviamente, falou que poderia e teve apoio do Reino Unido. O que aconteceu?
Então não pode, pela lei, Estados Unidos não poderia invadir. Ainda assim invadiu, né? Ainda assim invadiu. Ou seja, para eles a lei só funciona para os países pobres. Eles podem passar acima da lei numa boa, né? Então isso é um pouquinho injusto, vamos dizer, né? Uma desobediência interna muito grande, mas que países poderosos costumam fazer. Tudo bem? Vamos pensar atualmente, então, os permanentes eu já falei, os não permanentes foi em 2021 e 2022, Índia, Irlanda, México, Noruega e Quênia. Então, no 22 eles ficam e compartilham com Albânia, Brasil, Emirados Árabes, Gabão e Gana. Mas agora a gente já está em 23, então eles não estão. O Brasil ainda está. Até o final desse ano. Tinha falado do final do ano passado, me desculpem. Até o final desse ano, pequena correção aí. Tá bom? Então o Brasil, por enquanto, faz parte como membro rotativo. Quem vai vir depois? Aí tem uma eleição lá que eles escolhem. Outro instituto, outra organização, melhor dizendo, da ONU, para tentar atingir a paz mundial, enfim, é o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que fica na cidade de Haia, na Holanda. Tudo bem? O que o Tribunal Penal Internacional pensa? Em punir, como um tribunal mesmo, ditadores, líderes de países que massacram o seu próprio povo ou até mesmo numa guerra comete crimes de guerra. Porque sim, na guerra nada é liberado em tudo, nem na guerra tudo é liberado. Tá? Então, por exemplo, tem armas que são proibidas em guerras. Se você usou, você cometeu um crime de guerra. O estupro, que é muito usado como arma em guerra, também é proibido. Tá? Isso tudo tem uma convenção que se chama Convenção de Genebra, que proíbe algumas coisas na guerra. Você não pode usar qualquer arma. Mesmo numa guerra justa, você não pode usar qualquer arma, enfim. Se você fez isso, você está cometendo crimes contra a humanidade, você está ferindo os direitos humanos. Então esse tribunal ele vai investigar esses crimes contra a humanidade, esse ferimento contra os direitos humanos. Ficou estranha a frase, mas é isso. E é assim que funciona. É relativamente recente, tem menos de 3 décadas aí, se não me falha a memória. Fica sediado lá e sempre que um ditador, algum líder militar é pego, pode ser levado para lá para ser julgado e possivelmente punido. Tudo bem? Isso é ruim? Pô, não, na ideia é bom, né? Garantir direitos humanos é lindo, né? Evitar crimes contra a humanidade é maravilhoso. Mas existe por parte dos países africanos uma acusação de racismo e imperialismo. Porque, basicamente, os juízes lá, né, os representantes, quase todos são brancos europeus e quase todos os julgados são africanos. Quando acontece, é muito raro ter de algum lugar que não é da África. Por exemplo, já teve acusação, e aí eu vou falar nome de político aqui do Brasil, mas não é tomando partido, tá, gente? Mas já teve acusação aqui contra o ex-presidente do Brasil, dizendo que na Covid ele cometeu crimes contra a humanidade. Se é verdade ou não, não vou entrar no mérito. Mas isso não foi assim, levou para lá e um dia eles vão julgar. Duvido. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, de novo, voltando para essa guerra, obviamente que teve acusações por parte falando que os Estados Unidos cometeu o crime, né? Primeiro que invadiu sem poder, mas jamais que vão julgar o presidente dos Estados Unidos. Agora, numa guerra civil na África, ou numa guerra entre países da África, que alguém cometa crimes contra a humanidade, eles são rapidamente julgados, se eles forem pegos, né? Enfim. Então tem essa acusação de países africanos falando que esse peso da lei, que é uma lei boa até, só funciona contra países pobres africanos. O que mostra que as potências ricas, europeias, brancas, enfim, mandando no mundo, mesmo fazendo coisas certas e às vezes não punindo essas coisas erradas, mas punindo o errado dos países mais pobres. Atualmente, o presidente Vladimir Putin da Rússia, ele foi convidado, não sei o termo correto, mas ele ainda não é condenado, mas ele teria que responder por crimes ali na guerra da Ucrânia. Ele diz que não, como ele é de um país forte, ele não vai, apesar de que sua circulação está restrita, né? Ele não participou da reunião dos BRICS por causa dessa questão, senão ele teria que ser levado lá para a Haia para responder. Mas por quê? Porque a Rússia, apesar de ser um país forte, ela não tem a força ainda que os Estados Unidos têm e que a Europa tem. Tá? Então a acusação é basicamente essa. É um tribunal dos Estados Unidos e a Europa mandarem no mundo. Tá? De novo, não estou dizendo que o Putin está certo ou está errado, mas a acusação e a punição fica apenas para os outros países. Tudo bem? Então essa é a acusação de racismo e imperialismo. Voltando, ideia boa,
e talvez a execução precise melhorar. E eu termino a aula com vocês aqui, gente, com essa seguinte frase do Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro. Ele diz o seguinte: um diplomata é um sonhador, e por isso pude exercer bem essa profissão. O diplomata acredita que pode remediar o que os políticos arruinam. E também por isso mesmo, gosto muito de ser diplomata. Interessante pensar que um dos maiores escritores nossos foi um grande diplomata também. Ele fala que como a política acaba, a guerra e a política fazem parte, a diplomacia também faz parte da política, mas ele fica criticando aquela briga política que nunca deixa a diplomacia resolver, mas que ele tem muito orgulho de sempre tentar resolver as coisas pela diplomacia. E é isso, gente. Peço que vocês consultem os links lá no Saiba Mais, para poder ter mais informações sobre o nosso conteúdo. E é isso. Obrigado.